Não é nada opressor, não é nada obrigado, não é nada enfadonho, não é nada cansativo e entediante. Pelo contrário, tenham isso, que vai ser bem lúdico, bem interativo, para que todos participem. O negócio tem um delay de 50 milhões de minutos, né? Parece que ligou agora. Vocês estão me vendo agora na câmera? Pelo amor de Deus. Sim. Já faz o quê? Mais de 15 minutos Sim. que eu liguei. Beleza. Então vamos lá, né? Liguei aqui o meu programa. Então, a partir de agora, vou colocar aqui no chat. A partir de agora, é só a palavra presente. Fez isso, tem a sua qualitativa, a sua participação, que é a sua nota, e principal é o registro do professor Luiz. Isso é para mim. É o meu registro da frequência, beleza? A partir de agora, podem colocar a palavra presente. Pronto, vamos lá. Presente Pedro, presente Maria, presente Júlia, presente Eduardo, presente Bruna, presente... Parabéns. Vão fazendo isso que está registrado, beleza? Então vamos aqui agora para a nossa aula, a aula de hoje. Aí eu vou compartilhar aqui e vocês vão me notificando aí, dizendo, estou vendo, professor, estou escutando, não estou, porque tudo isso vale participação, vale qualitativa, né? Beleza? E aí, Pedro, beleza? Show de bola, gostei de ver aí. Estão conseguindo ver aqui o que eu estou compartilhando? Sim! Parabéns, o pessoal aí que está falando, parabéns, eu estou acompanhando, né? Está registrado aqui, parabéns. Então vamos lá, eu vou lá para esse espaço e me digam aí, isso é o quê? O que, que eu estou compartilhando com vocês? No canal no YouTube. No canal do É o YouTube. meu canal que eu sempre compartilho com vocês, né? Ó, percebam que aqui a conta que eu estou acessando o Meet para nossa reunião é a minha conta profissional do Estado, né? Essa que está o login aqui, que é esse filósofo chamado Spinoza. É o grupo que eu participo na universidade. Então, esse daqui é a minha conta profissional. Já os meus canais, o meu canal, na verdade, né, os meus vídeos no meu canal, é uma conta privada minha, uma conta particular. E aí eu estou entrando aqui com essa conta do Estado na minha conta particular. Então eu estou entrando como um visitante, assim como vocês. Então perceba que eu estou mostrando aqui para vocês o que é para todo mundo fazer para entrar. Percebam, pessoal, a riqueza. Infelizmente é horrível a aula remota, mas por um lado tem alguns pontos positivos. Perceba aqui, o material riquíssimo. 149 vídeos. Muitos alunos aí, às vezes, pagam rios e rios de dinheiro para fazer um cursinho, para fazer curso online, para fazer curso presencial, para fazer curso pré-vestibular. E mais ou menos é isso. Olha aqui o curso pronto. Por incrível que pareça, o nome do meu canal é Luiz Augusto. Não sei por que é Luiz Augusto, né? Mas tá aí o nome do canal, Luiz Augusto. Então, no meu canal, tem 139 vídeos. Pessoal, é um curso completo, completíssimo. Quem vai fazer o Enem, quem vai se preparar para o Enem, para o vestibular, basta entrar nesse canal e acompanhar aula após aula. Simples assim, é simples. Não tem nenhum mistério. Até mesmo nas nossas aulas presenciais. Ih, professor, por um motivo ou outro, hoje eu faltei. Motivo excepcional, não pude estar hoje presente lá. Vem aqui e acompanha a aula, porque é a mesmíssima aula. Pessoal, veja que o curso aqui é completíssimo. Quero ver aí a participação, a interação como uma gincana. Façam isso, pessoal, que seja bem interativo, que seja divertido, bacana. Soltem fogos, quero ver aqui o emoji dos fogos. Tudo isso é participação, mas com ordem, né? Vamos manter a ordem para que tudo seja legitimamente bem registrado e fique aí para o estudo de vocês. Porque, como sempre a gente diz, isso é para quem? É para mim? Não. É como o Capitão Planeta falava, né? É para vocês. O poder é de vocês. Então é sempre para vocês. Isso daqui é para vocês, beleza? Então, me digam aí, quero ver valendo nota. Primeira nota do dia, primeira nota de hoje, valendo qualitativa. Como é que chama essa aula aqui? É aula de número quanto? Aula de número 31. 3,31. 31. Parabéns. Olha lá, a moça que participou, está registrada aqui, Nicolas e todo mundo que participou. Nota 10. Simples assim, já foi a sua nota. Então, olha, 31 aulas. É o curso completíssimo de física do primeiro ano do ensino médio.
Quem quiser pagar um curso desse, vai ser rios de dinheiro. Quem quiser pagar presencial, quem quiser pagar lá o cursinho pré-vestibular, é a mesma coisa. Então, um bom professor de física, tem lá o seu curso completo, no mínimo 30 aulas. A nossa tem aqui 31 aulas. Vamos na sequência. Interagiram aí, os que interagiram, Nicolas e as outras moças. Está registrado aqui, eu não vi porque eu estou nesse espaço, mas está registrado lá e depois eu vou ver. Então, próxima pergunta. A aula 31ª, a 31ª aula, 31 aulas. Foi aula sobre o quê? Colisões. Colisões. Parabéns, Colisões. Lá, parabéns lá o Pedro, parabéns lá o Che, parabéns a todos. Nota 10. Estão vendo como é simples? Não arranca pedaço, não é para carregar pedra, não é para nada. É somente a gente de boa aqui, brincar, interagir. Bacana? Tá, professor, que diversão fantástica, tá fantástico demais. Então vamos lá, se tá tão bom, vai começar a ficar melhor ainda. Então vamos lá, ó. Na sequência, colisões, aula anterior, vai ser o quê? Potência, impulso, quantidade de movimento, e assim vai. Todas as aulas registradas. Aula 29, energia mecânica. Aula 28, trabalho mecânico. E chegamos aqui, quero ver agora. Antes de chegar aqui, vou fazer pergunta, né? Por que não? Perder a oportunidade de fazer pergunta? Se vale nota, então vamos fechar com nota chave de ouro, né? Então quero ver o bom aluno, o aluno aplicado, o aluno dedicado, o aluno estudioso. Qual foi a última aula? A última que nós trabalhamos. Foi o assunto sobre o quê? Quero ver o aluno aplicado aí, olhando para o caderno, acompanhando o registro. E aí? Ninguém? Leis de Newton. Leis de Newton. Parabéns, Eduardo, nota 10. Leis de Newton, mas vamos mais. Oportunidade para os outros que não conseguiram participar. Leis de Newton se divide em duas maneiras de estudar. Leis de Newton teoria, que foi no simulado, e leis de Newton o quê? Qual é a segunda parte? Prática. Na Leis prática. de Newton, e mais, é chamado aplicações. Observem aí esses termos, porque isso às vezes elimina candidatos no Enem. Leis de Newton do tipo aplicações, beleza? Cauane, nota 10, estou gostando de ver aí a interação. Lucas, todo mundo, né? Então, leis de Newton do tipo aplicações, beleza? Parabéns. Aí agora quero ver. Deixa eu ver aqui enquanto eu estou falando com vocês. Eu vou já preparar um outro material, que é o slide aqui, para vocês. Tá fechando aqui. Vamos lá, né? Pronto. Outra pergunta. Disseram aí que era leis de Newton. A gente especificou mais que era leis de Newton do tipo aplicações, beleza? E aí agora a terceira pergunta. Quantas, porque em oportunidade de aula presencial, quando a gente teve presencial, eu antecipei dizendo que em média ia ser em torno de quantas aplicações? Quantos tipos de fosse? E aí? Ninguém? Ih, rapaz. 4 forças? 4 ao todo. Todo o programa. O programa bem visto ia ser quantos? Ninguém? E 3. 13 aplicações. Em torno de 13 aplicações. Então, é todo esse terceiro bimestre somente de aplicações. Já vimos quantas? Outra pergunta agora. Quantas nós já vimos? Já vimos 3. E o pessoal aí tá devendo, hein? A outra turma, o pessoal tava cuspindo fogo. Então, quando cospem fogo, ganha um ponto, ganha uma nota, é qualitativa, a gente brinca, se diverte, fica interativo, e aí ficar nessa monotonia entediante começa a ficar meio deprê. O pessoal tá meio de Vasco aí, desculpa aí os vascaínos, só tirando onda. O meu pai é vascaíno, pessoal. A gente aqui em casa também é Vasco, mas só descontraindo. Então, vejam só. Ao todo, em média, vão ser 13, em torno de 13 aplicações. Já vimos 3, quero ver agora quem interage. Qual foi a primeiríssima aplicação que nós vimos? Força do tipo quê? Força? Ninguém? Ih, O primeiro assunto do primeiro bimestre? Não, no primeiro bimestre não, rapaz. Das aplicações já de Newton, que a gente não está trabalhando. Quais foram as aplicações? A primeira aplicação foi força do tipo?
Ninguém? Força... E aí? Mas, rapaz, eu vou ter que falar? Força-peso. Não foi força-peso? Sim ou não? Sim, foi. É que eu não tava lembrando. Tá lembrando agora? Mas, rapaz, tava viajando na maionese. Como é que pode? Então, se atenham. Se atenham. Professor para a terra, voltem para a terra. Então, vejam. Aplicações de agente Newton. Ao todo, em torno de 13. Das 13 em sala de aula presencialmente, já vimos 3. Quais foram as 3? Primeiro, primeiríssima força, primeiríssima aplicação, primeiríssimo tipo de força, força-peso. Segunda força, sigam na sequência, olhem no caderno, não estou vendo aqui, não estou vendo, olhem no caderno, abram um caderno e leia aí. Qual é a segunda aplicação? Força o quê? Força natural. Normal, força normal. Parabéns, Cauane, nota 10. Força normal. Então, a primeira, força-peso. A segunda, força normal. E a terceira, leiam no caderno. Força de contato. Força de contato, Eduardo. Parabéns, nota 10. E por que não estavam falando? Mas, rapaz, jogaram fora, deram de graça esse ponto, hein? Era para ter garantido esse ponto. Então, ao todo, pessoal, já vamos em 3 aplicações. Em 3. Das 13, já vimos 3. E a aula de hoje, professor? O que é a aula de hoje? Então, anota aí. De propósito, eu vou ditar nesse primeiro momento. Eu disse que eu vou mostrar o slide, pouquinho, mas eu vou mostrar, porque as aulas interativas é construindo, fazendo conta no quadro, vou mostrar o quadro para vocês, vou mostrar a videoaula para vocês e vou mostrar a mesa digital para vocês. Então perceba quantos recursos nós vamos usar, no mínimo 6, numa única aula de física. Quero ver quem vai estar aproveitando. Disse para vocês aqui que a primeira participação qualitativa era fazer o quê? Quero ver quem está atento. Colocar presente. Colocar o nome presente no chat. Só isso. Desculpa. Só isso. Professor Luiz. Sim, vai, diga lá. Professor, eu não coloquei presente na hora que o senhor pediu, porque eu tive que ir no supermercado. Beleza, aí coloque agora. Você pode colocar até o final da aula. Beleza, parabéns. Certo. Então, vamos lá. Então, essa foi a primeiríssima participação qualitativa. Fez isso até o final da aula. A nossa aula vai até quando, pessoal? Até 11, né? 11h20. 11h20, perfeito. Então, até 11h20. 11h20, você colocou lá presente, é a sua nota qualitativa. Acabou-se. Então, essa foi a primeiríssima. Segunda nota qualitativa agora. Foi a participação e interação dos que já responderam. E o professor não respondeu, hein? Vamos correr atrás, né? Vou dar agora a terceira chance. Qual é a terceira chance? Anotar agora no caderno que eu vou dizer. Tá, professor, copia aí, por favor. Não, de propósito, eu vou ditar somente isso, porque eu quero ver o exercício do ouvir. Do ouvir o professor. Será que estão ouvindo? Será que estão com o áudio aí ligado? Ou estão aí somente com a tela ligada e só tirando onda? Estão fazendo o quê? Então, como exercício, o professor quer ver e verificar isso. Por quê, professor? A nossa próxima aula, a aula que a gente tiver... Eita, tem gente entrando, mais gente, né? Será que o pessoal está convidando? Ih, entra lá, ó. A aula lá tá pegando fogo. Será que é isso? Espero que seja, né? Parabéns. 84, nossa. A outra turma tinha 59. Vocês aqui estão ganhando. Show de bola. Parabéns. Quero ver bater 100. Até o final da aula quero ver 100. Por que 100? São 3 turmas, dá para bater 100. Então vamos lá, né? Se bater 100 vai ter um prêmio. Quero ver aí quem vai bater. Liga aí pro colega. Entra aí que ele vai dar um prêmio. É surpresa. Até 11h20 eu estou esperando. Então veja só. A próxima nota qualitativa agora é o que eu vou ditar. Por quê? Na nossa próxima aula, a primeiríssima aula que a gente tiver. Tá, professor? Vai ser o quê? Amanhã? Não sei. Semana que vem? Segunda-feira? Um mês? A primeira aula que a gente tiver presencial. O Nicolas estava lá ontem falando comigo, no meu privado. A primeira aula presencial. Simples assim. Na primeira aula presencial, quem mostrar isso no caderno é a sua nota. Simples assim. Tá, professor? Só ter copiado? Só ter copiado. Ah, professor, agora eu estou aqui sem um caderno, pelo amor de Deus, eu posso fazer uma folha? Meu amigo, é copiar. Você copiou, registrou e me provou isso? Acabou-se. E aí, como você vai usar isso, estudando, correndo atrás para o Enem, para o vestibular? Aí isso é você. Mas eu quero ver, no mínimo, o registro da sua parte, da sua dedicação. A gente está aqui, né? Estamos aqui. Então, quero ver a sua parte, beleza?
Então, o que é para anotar agora? Mais uma vez, pergunta. Quantas aplicações nós vimos até agora? 3. 3. Parabéns, Cauane. Show de Nós bola. vimos 3. Quantas vão ser ao todo? 13. 13. Parabéns, show de bola. Estou gostando de ver todo mundo. Eduardo, Nicolas, Cauane. Próxima pergunta. Já vimos 3. Qual foi a primeiríssima que nós vimos? Força e peso. Força peso. Força peso. Parabéns. Olha lá. Gostei de ver o rapaz mostrando a câmera ali, copiando no caderno. Isso é o bom aluno, pessoal. É registrar, é aprender a escrever. Professor, não tenho essa prática de escrever. Rapaz, pega. Eu mostro assim. A gente faz a coordenação motora. Eu pego na sua mão e a gente vai lutando até o final. É até o final. Não pode desistir. É até o final. Por quê? Porque não é para vocês. É para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, força peso. Parabéns. Isso é quem? Tô vendo aí. É o Eduardo, é? O cadernozinho aí? Eduardo, né? Parabéns. Gostei de ver. A segunda. Qual é a segunda aplicação? Força normal. Força normal, Cauane. Nota 10. A terceira. Qual é a aplicação? Força de contato. Força de contato. Show de Força bola. de contato. Parabéns, Eduardo. Parabéns, Nicolas. Parabéns, Maria. Aí agora, vamos para a quarta. Hoje, aula remota hoje. A quarta é qual, professor? Anota aí. Força de tração. Somente isso, é só escrever. Número 4. No dia 21 de agosto, entre parênteses, coloque assim, né? O aluno caprichoso, ele faz isso. Foi aula remota no dia 21 de agosto. Aí coloque. Número 4. Força de tração. Somente isso. Quem tiver isso anotado, pelo menos isso, vale a sua nota. Entendeu? Então não perca essa oportunidade. Os 82 alunos que estão aí presentes, né? Tá, era 84, caiu para 82, aí vai de Vasco, né? Vamos lá. Então, primeira anotação, 4. Força de tração. É o primeiro registro de hoje. Tá, professor, o senhor vai ficar tirando onda com a gente falando assim? Não. E o primeiro, segundo e terceiro mesmo qual é? Eu disse que é somente isso. Na próxima eu vou mostrar o slide agora. Isso é um mero exercíciozinho. Quem perguntou, repita aí, por favor. Qual era o primeiro, o segundo e o terceiro que eu não consegui escutar direito? O primeiro é força-peso. O segundo, força normal. O terceiro, força de contato. Força de contato. Força, beleza. Força-peso, vou colocar aqui no chat. Força-peso, força normal, força de contato. Força de contato. Entendeu? O professor está sendo bonzinho, né? Isso era para ser um exercício, olha lá eu copiando. Me pegaram aí, não foi? Jogaram uma casca de banana e eu estou comendo corda. Gostei de ver aí a expertise. Mas vamos lá, voltar para o exercício. Quero ver. O Gustavo está lá rindo, né? Tá gostando, né, Gustavo? Então vamos lá. Voltar para o nosso exercício. Quero ver exercício não só de ver, de olhar a minha escrita. Quero ver exercício de ouvir falar. Então, a quarta. Força de quê? Força de tração. Parabéns. Força de tração. Parabéns. Não copiem no chat. Isso é um exercício de ouvir. Quero ver quem está exercitando ouvir e quem está exercitando copiar. Na próxima aula, quem tiver essa palavra, força de tração, como sendo a quarta aplicação, como tendo sido a aplicação de número 4, vai ter a sua nota. Simples assim. Anota agora a segunda, a seguinte, no caso, né? A aplicação de número 5, só botar o número 5. 5, aplicação quinta, aplicação de número 5. Força de atrito. Força de atrito. Entendeu? Pronto, acabou-se. Somente esses dois registros. Vamos agora para os slides. Vamos agora para videoaulas. Vamos agora para a mesa digital, beleza? O negócio começa a pegar fogo agora. Cuspir fogo. Quero ver quem está metendo força. Qual é a força 4? Já já eu respondo, Rafaela. Já já a gente exercita. É força de tração, Rafa. Não diga não, força Nicolas, de tração. não diga não. Não? Show de bola. Gostei de ver. Maria também, não fale, porque é um exercício, certo? Já já eu digo, eu repito novamente, Rafaela. Parabéns. Então vamos lá. Vamos lá. Estou vindo aqui para o canal. Estão vendo o canal? Todo mundo, né?
Sim. Então, Sim. vamos voltando, né? Na sequência contrária. Voltando. Aula 31, aula sobre colisões. Aula 30, aula sobre o quê? Potência. 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 Tudo potência. Aula 29. Energia mecânica. Energia. 28. Energia mecânica. 28. Trabalho mecânico. Trabalho mecânico. Então, todas essas aulas aqui é até o final do ano. Vocês ainda vão ver. E qual é essa aula 27 aqui? Aplicações das leis. Aplicações da lei de Então, Newton. estamos nessa aula 27. Uma pequena correção. Na verdade, essa vai ser a última aplicação da lei de Newton. Que a última aplicação vai ser a aplicação de número quanto? 13. De número 13. 13. Parabéns, de número 13. Então, essa daqui vai ser a última. Acabado todas as 13 aplicações, vamos vir para trabalho mecânico, que é o próximo conteúdo do programa do Enem. Quem é um bom aluno, um aluno aplicado, cumprir absolutamente todo o programa. Então, vejam que, basicamente, a gente só tem mais 4 aulas. 4 aulas. Para que vocês vejam que o conteúdo não está atrasado jamais. Se fosse preciso, o mundo se acabando em 4 aulas, a gente concluiria em 4 aulas. Mas é óbvio que em sala de aula a gente trabalha um pouco diferente, né? Por isso que demanda mais tempo. Mas só tem mais 4 aulas. Não estamos atrasados jamais. Não pensem nisso. Tá, professor, é porque é muito tempo sem aula. Eu também concordo. É lamentável, é triste, né? Teve lá a inauguração, eu quero saber para quê, né? Inaugurou para a gente ficar lamentável. Mas é assim mesmo. Estamos aqui, correndo atrás. Porque nem é A nem é B que faz por você. Quem é que faz por você? É você. Sempre é para você. Você é que tem que correr atrás. Beleza? É cuspir fogo. Então vamos lá. Essa vai ser a última aplicação. Tá aqui. Como é o nome dessa última aplicação? Força centrípeta. Força centrípeta. Aí a penúltima aplicação é a aplicação sobre o quê? Quem é que lê aqui? Quem é que tem a qualitativa? Com rodando. Exercícios de todas as direções de rodanas. Parabéns. Nota 10. Vi aí quem registrou, quem interagiu, nota 10. Então, pessoal, só antecipando. Essa de rodanas aqui é exatamente para quem gosta da área das engenharias, da área da arquitetura. Está aí presente o Arthur, né? Parabéns. Vai trabalhar mais ou menos isso. Então, olha aqui as roldanas. Lá na construção civil, nas engenharias, é mais ou menos isso. Então, tem aqui 3 esquemas. O primeiro esquema, quantas roldanas tem aqui? Nesse primeiro esquema. 3 esquemas. 3 esquemas. É esse primeiro. Quantas roldanas vocês estão vendo? 2 roldanas. 2 pintadinho aqui, destacado em azul, né? Ó. Então, são engrenagens da engenharia, né? Mecanismos, dispositivos para se trabalhar lá nas engenharias. Então, a gente vai trabalhar isso muito bem trabalhado. Cadê o Arthur aí? Está presente o Arthur? Diga só presente aqui para eu ver se você está presente. Vai trabalhar engenharia lá dentro, né? Vai ser isso. Então, primeiro esquema, 2 roldanas. Terceiro esquema. Quantas roldanas nós temos aqui no terceiro esquema? 6. 6. Show de bola. 3 verdes e 3 vermelhas. Parabéns. E no terceiro e último esquema, quantas roldanas? 4. 4. 3 verdes e 1 vermelha. Então, pessoal, a gente vai trabalhar tudo isso absolutamente completo. E tá aqui a videoaula para você. E, professor, não assisti direito lá a aula presencial, faltei, ou não entendi, não prestei atenção. Literalmente, tá na mão de vocês, pessoal. Não é na mão que vocês seguram assim, né? Ó, segura na mão e assiste. Abre lá a aula, assiste. Todos os dias, o dia todo. Pausa, volta, repete. O camarada diz lá, professor, Rafaela diz, não entendi. Pronto, tá aqui a aula. Não entendi. Pausa ela e volta. Repete quantas vezes quiser. Aí, ó, voltando. Plano inclinado é uma outra máquina simples. A gente vai ver. Voltando. Molas. A gente vai ver força com molas. E a aula de hoje é essa aqui, ó. Como é que é a aula de hoje? Leiam aí para mim, por favor. Força de tração. Força de tração é a aula de hoje. E a próxima aula vai ser aula sobre o quê? Força elástica e força de atrito. Tá aqui, ó, força de atrito. Então, a nossa aula de hoje é essa daqui, força de tração.
Então a gente vai estudar ela assistindo pouquíssimos momentos, tipo alguns segundos, 30, 40 segundos, pauso e vou para a nossa mesa digital. Entenderam como é? Então a nossa aula interativa, o máximo de interação possível, vai ser assistindo a videoaula simultaneamente, eu passando com vocês, pausando e interagindo com vocês, a gente indo lá para o quadro, escrever, para que vocês escrevam e depois me mostrem. Quem me mostrar a aula de hoje escrita no caderno tem a sua nota 10. Vou para o quadro e vou para a mesa digital. Simples assim, beleza? Então já visualizamos bastante aqui, por enquanto, né, as videoaulas. Vamos agora para uma pequena observação aqui do slide. E aí eu quero mais uma vez que, por favor, me notifiquem se vocês estão vendo aí o que eu vou compartilhar. Me auxiliem. E aí, consegue? Estamos bem. Então, tu disse que está bem, Nicolas? Graças a Deus que estão bem. Eu estou perguntando se estão vendo. O Gustavo que está vendo. Não falei nada não. É óbvio que eu entendi, né, Nicolas? Eu entendi que você disse que estamos vendo. Mas eu não ia perder uma oportunidade dessa aqui, né? Para descontrair, pessoal, para a gente relaxar, né? É aquilo que a gente disse. É para relaxar, é para ser descontraído, para ser agradável. Nunca seja enfadonho, nunca seja entediante, jamais. Não trabalhem desse jeito, jamais. É bom. Não, professor, mas por mais que entediante. Aí é que é maravilhoso, rapaz. Porque você está conhecendo o absoluto. Vocês entendem isso, né? Porque é o estudo do absoluto. A física está estudando o absoluto. É profundo, é lindo. Então vamos lá. Deixar de viajar aqui, né? E vamos lá. Então estão vendo aqui o slide. Me digam aí. O que é que estão vendo aqui do slide? É uma imagem. O que está escrito nessa imagem? Por que estudar Por que física? estudar física? Parabéns. Então perceba que isso daqui, na verdade, foi um materialzinho que a gente preparou, não foi na pandemia, isso foi o ano passado, que o ano passado também teve a necessidade de uma aula remota. Foi nos primeiros dias de aula, tá até aqui, olha, vocês conseguem ver o programa, né? Primeiro dia de aula tem que passar o programa do Enem, e eu passei para eles. Então isso foi nos primeiríssimos dias do início do ano letivo do ano passado, de 2024. Os primeiros dias de fevereiro, porque a gente teve um problema também com a energia lá naqueles containers. Foi para construir as salas modulares. Exato, as salas modulares. E aí a gente teve aí uma semana do mesmo jeito de vocês. Então eu estou usando aqui essa mesma aulazinha, porque aqui eu preparei para vocês hoje. Eu estou com um problema aqui no meu equipamento, como eu disse para vocês. O meu notebook está totalmente a carcaça, só a bagaça mesmo, só o pito. Ele está com a tela preta, não vejo nada, eu tenho que colocar na televisão e é um sacrifício. Um Deus nos acuda para abrir e infelizmente eu não estou conseguindo abrir, mas eu vou mandar para vocês terem registradozinho a aula de hoje nos slides, a aula de hoje na videoaula, a aula de hoje que eu estou gravando e a aula de hoje na mesa digital. Então, no mínimo 4 recursos vocês vão ter. Então, pessoal, é óbvio que é infinitamente superior à aula presencial. Mas, por um lado, alguns pontos positivos da aula remota tem esses registros, né? Porque às vezes o camarada lá presencial não copia, não registra, não presta atenção, e aqui a gente está tendo esses fantásticos registros, no mínimo 4 diferentes recursos em diferentes formatos, né? Então me digam aí, quantos slides estão vendo aqui nesse meu material? 18. 18 slides. Esses são os primeiros 2. Olha aqui. Como estudar, uma pequena capazinha de apresentação. Depois aqui o programazinho, né? E logo em seguida, essa tela aqui é o quê? Me digam aí o que é essa tela. Estão vendo o que nessa tela? Parece folhas com linhas. É uma folha. Beleza, Nicolas. Agora eu gostei de ver. Show de bola, meteu o aço, salvou o professor aqui. Eu achava que eu ia ficar no desespero. Nicolas respondeu, uma folha, professor, parece uma folha de caderno. Vejam quantas folhas de caderno. Uma mera apresentação bem rápida, eu coloquei aqui só 2 slides, porque eu disse para vocês que eu não gosto de ler slide, porque ler slide qualquer um lê. Eu gosto de construir, interagir, fazer conta. Mais do que nunca, a matemática e a física só aprendem escrevendo, fazendo conta. Então aqui, olha, quantos espaços a gente vai escrever, certo? Aí vou aqui para o 6º slide, só 2, e aí mais uma vez conta com força, que isso vai ser na mesa digital, vocês vão ver como funciona. Então, pessoal, a gente vai botar para descer agora. Preparados?
Então vamos lá, começando a interação agora com a mesa digital. Vamos lá, né? Fazendo um pequeno suspense aqui, porque como eu estou dizendo para vocês, esse meu equipamento aqui é uma carroça, muito difícil de trabalhar, mas vamos lá, né? Tirando leite de pedra e é assim mesmo. Vamos lá. Aí eu quero que vocês me digam se vocês vão estar vendo aí. Vou começar. Vamos lá, pedir a Deus, né? A outra turma foi do mesmo jeito, a gente com pensamento positivo. E aí vocês me digam aí se vão estar vendo. Tá aparecendo aí o que eu estou rabiscando? Sim. Tá. Pronto, graças a Deus. Graças a Deus, deu tudo certo. Então vamos lá. Começando a partir de agora. Preparados? Então quero ver todo mundo soltando fogos aí de emoji. O show de bola agora. Vamos lá? 1, 2, meia aí? Já! Só anotar isso. Quero ver agora como a gente fez a pergunta de Rafaela. Parabéns, Rafaela. Gostei de ver a sua preocupação, o seu interesse para que o professor repetisse. Eu disse que eu ia repetir, vou repetir agora, registrando a escrita. Então, pessoal, registrem o que o professor falou, como exercício de ouvir falar. Vou agora repetir, escrevendo com você, para que você anote e seja a sua nota no primeiro dia que a gente voltar às aulas, beleza? Então lá, primeira força, aplicações de leis de Newton, ao todo 13. Já estamos estudando todas uma a uma na sequência. A primeira foi chamada força o quê? De peso. Força de tração. Força peso. Força peso. Eu estou fazendo uma rápida recapitulação aqui. Tração é 4. Para que fique registrado. Força peso. Eu pensei que estava falando a primeira que ele citou hoje. Entendi. Parabéns. Aí foi acima do normal. Show de bola. Eu estou fazendo aqui para que agora fique bem registrado, organizado, para que não tenha nenhuma carência, deficiência, né? Dizer, tá, porque eu não vi, não prestei atenção. Então tá anotado agora, está sendo registrado, né? Ó, força peso. Pergunta, valendo nota. Qual é o símbolo da força peso? Pesão de forma. Parabéns, os dois aí que interagiram. Tudo isso, pessoal, foi em sala de aula. O professor está fazendo uma pequena recapitulação aqui para a gente retomar. Força, peso, pesão. Quero ver quem é que lembra. Por que não é pezinho minúsculo? Pezinho minúsculo era o quê? Pressão. Pressão. A grandeza física chamada pressão. Show de bola. E por que não era o P maiúsculo cursivo? Potência, porque não é a Potência. potência. Show de bola. Então, vocês viram lá que a gente vai estudar potência mecânica. Então, perceba que existe potência mecânica, existe pressão de uma força, tudo isso são grandezas. Então, a gente vai ver uma a uma. Por enquanto, força-peso, o pesão de forma. Na sequência, em sala de aula, nas aulas anteriores, semanas anteriores, a gente, seguindo como Moacir bem disse, vimos qual a força seguinte. Força o quê? Normal. Força normal. Parabéns, Cauane, participando aí. Ela que foi a primeiríssima que participou, salvando a todos, falou força natural. E isso foi bom, porque, de certa forma, isso para ela nunca mais vai esquecer. Eu tenho certeza absoluta que ela, quando tiver 80 anos, lá com os bisnetozinhos dela, ela vai dizer, meus filhos, eu me lembro da força normal, que naquele dia, na aula remota, por engano eu chamei força natural. Isso fica registrado, pessoal, porque a mente registra sim. São esses momentos riquíssimos que ficam registrados para sempre. Então a Cauane está aí, registrado. Beleza? Professor, com licença. Vai, Pezinho então. é o que mesmo? Pezinho é pressão. É Ah, pressão. é pressão. Beleza? Vamos lá, sem perder tempo então. Voltando lá. Força peso, força normal. E a terceira, que o Moacir bem falou, que ainda é em sala de aula, recapitulando. Força de contato. Show de bola. Força de contato. Contato. Quero ver aqui. Como é o símbolo da força normal? N. Nzão de forma. É de forma. Não é maiúsculo nem minúsculo. E qual é o símbolo da força de contato? F. Fzão. Fzão Fzão. de forma. Show de bola. Só isso. Então, isso eram aulas que a gente vinha trabalhando nas aulas anteriores. Na aula de hoje, foi a pergunta de Rafaela. Eu disse para vocês
em forma de exercitar o ouvir falar do professor como ditado, para ver se está registrando. Tudo isso é um exercício. Exercício cognitivo, de práticas de escrita, de maneira como é que se chama? A coordenação motora, de práticas de ouvir falar, de práticas de atenção, tudo isso está sendo desenvolvido. Então, quero ver agora a pergunta de Rafaela. Qual foi a quarta aplicação na sequência que a gente disse que vai trabalhar hoje? Força de quê? Força de tração. Força de pressão e força de atrito, né? Força de tração, Nicolas. Boa. De tração também? Tração. Não é pressão, não, é tração. Boa a sua Tração. participação, a sua interação, porque, de certa forma, a gente corrige alguma coisa que não tenha ficado bem registrado. Força de tração. Muito bom, Nicolas. Pressão não é dito força de pressão. Isso é depois que a gente vai estudar essa grandeza, certo? Por enquanto, estamos em força. E aqui, a quarta força, o quarto tipo de força, a quarta aplicação é a aplicação do tipo força de tração. E a quinta aplicação, que eu disse que vai ser hoje também. Força de atrito. Força de atrito. Show de bola. Então, essas, destaquei aqui em vermelho, a aula de hoje. Força de tração e força de atrito. Atrito. Show de bola. Vamos agora para a grafia de como é que representa o símbolo dessas grandezas. Como é a força de tração? Quem é que chuta aí? Acha que vai ser o quê? Tesão de forma. Pronto, simples assim, né? Ah, professor, não precisa muito mistério. É um tesão aí de forma. Força de tração. Simples assim. Força de atrito. Como é que vai ser a força de atrito? Alguém acha que vai ser como? Vai ser assim, olha. É um Fzinho pequeno, um F de imprensa, não é de forma, não é minúsculo, nem tampouco de minúsculo. É esse Fzinho de imprensa. E aqui embaixo, subscrito, AT. Pode ser AT cursivo ou pode ser o AT de forma como eu costumo escrever. Fzinho AT. Entenderam? Vocês, pessoal, estão sendo preparados. É uma preparação. Estão sendo preparados para ir prestar o Enem. E tem que fazer com excelência. Correr atrás, dar o seu máximo. Tá, professor, o senhor fica botando a gente numa neura. Não, pessoal. É somente para valer a pena. Não tem sentido passar a vida se não tiver a dedicação. É dar o seu máximo. Sempre isso, para ver até onde vai. Até onde vai. E preparando para o Enem, tem que ter isso daqui muito bem feito. Porque se você não tiver o símbolo bem trabalhado, no que você for fazer os cálculos, não vai ter ali a sua eloquência. Então, ele sabe manipular as contas, ele sabe apresentar. Olha só como é muito bem feito, muito bem apresentado. Tudo isso faz parte, beleza? Então, corram atrás. Como primeira atividade do dia, para casa, anotem aí. O que eu vou pedir? Vou pedir isso daqui. Primeiro, toda a cópia e registro do que estão fazendo no caderno, do que o professor está fazendo aqui com vocês. Esse é o primeiro registro de atividades. Professor Luiz, essa força de atrito, ela é um P ou um F? Não estou enxergando direito. É um F de imprensa. Atividades. Beleza, Nicolas? É um Fzinho, aquele Fzinho que é assim. Obrigado. Um Fzinho de função, certo? É mais ou menos assim. Então, vamos lá. Primeira atividade, copiar tudo num caderno. A cópia, né? Copiar. Já fiz. Parabéns, nota 10. Vou botar aqui no verbo para transmitir a ideia de uma ação. Eu quero a sua ação. Então, a primeira coisa, copiar. Certo? Segunda coisa, agora, segunda atividade que eu vou passar para vocês é uma pesquisa. É a segunda atividade do dia. Pesquisa. E a terceira atividade, vocês acham que vai ser o quê? Adivinhe, o professor Luiz faz o quê? Conta, cálculo, para variar um pouco, né? Para variar um pouco, né? Para a gente não mudar, não sair da monotonia. Então, vou botar aqui pesquisar também. Não é uma pesquisa, é pesquisar. Sempre na ação. Pesquisar o quê, professor? Pesquisar a teoria do que é força de tração
e do que é força de atrito. Quem fizer essa pequena pesquisa em casa, na próxima aula, e me mostrar, parabéns, nota 10. Beleza? Então já temos aqui as primeiras atividades. Vamos na sequência aqui agora para a próxima atividade. Então, se preparem aí. Próxima atividade. Eu disse que vai ser o quê? A próxima atividade? Conta. Conta com força. Parabéns. Vamos lá. Qual vai ser a conta? Vamos retomar aqui o último Professor, exemplo. volta lá, por favor. Não copiei, não. Eu vou voltar. Vamos retomar aqui a última atividade que a gente deixou para casa, porque Cauane, como bem disse, fazer as contas. Então, faça print aí, Nicolas, para nossa aula ser dinâmico, o máximo de dinamismo possível, e a gente meteu beleza? Façam um print e vamos para o próximo. Então, coloquei Professor, aqui... Vá, diga. é para pesquisar as fórmulas, é isso? O que você quiser, Moacir. Isso vai me mostrar a sua dedicação. O professor passou com uma atividade, pesquisar o que é tração e o que é atrito. Se você quiser surpreender o professor, aí vai surpreender com a teoria, vai surpreender com a fórmula e aí vai embora, entendeu? Isso chama-se o zelo e a dedicação do aluno. Parabéns, show de bola. Vamos lá. Então, retomando aqui, como a Cauane bem disse, né? O professor gosta de conta. Cauane, não sabia. Vamos lá, né? Então, vamos ver aqui, retomando a continha. A continha que a gente fez, lembrem-se, recordem-se aí, era um bloquinho, tinha um bloquinho, um tijolo, certo? Um bloco, uma caixa, seja lá o que for. Ela apoiada sobre uma superfície. Lembram disso? Foi a tarefa, a atividade de cálculos para casa. Sobre o chão, sobre uma mesa, o que seja, uma superfície. Inicialmente ela estava parada. Se ela estava parada, é necessário atuar o que sobre ela? Uma força. Uma força, Cauane. Parabéns. Perceba que a gente está exercitando aí leis de Newton, teoria, né? Porque perceba, se ela está parada, parada é que lei? Primeira, segunda ou terceira? Inércia, primeira. Inércia, então é primeira. Na ausência de forças, ou ele vai estar parado, ou está em movimento retilíneo uniforme. Se está parado, com certeza absoluta, então está sem força. Como esse problema aqui está dizendo, inicialmente parado, mas eu quero que coloque em movimento. Se eu quero que coloque em movimento, Cauane bem disse, quando estava parado, antes era a primeira lei. Lei da inércia. Parabéns. Na ausência de força, não tinha força. Coloquei uma força, para que eu quero colocar uma força? Para que esse corpo agora faça o quê? Entre em movimento. Entre em movimento. Muito bem, Moacir. Isso foi a pergunta desse problema aqui específico. Agora vou generalizar, abrangente. Quando se coloca uma força sobre o objeto, o que eu quero que aconteça? Ele se move. Não, zero no Enem. Quem disse isso é zero no Enem. Somente ele se mova se for o caso particular dele estar parado. Ele muda do estado? Dele estar parado. Mas existe um segundo caso. Qual é o segundo caso que eu falei lá do super-homem parar o trem? Força contrária? Uma força contrária para parar ele. Então, Moacir, eu estou entendendo perfeitamente o que você está entendendo. E entenda também o que eu estou dizendo. No caso geral de quando se aplica uma força sobre um objeto, o que eu posso dizer é, de maneira geral, essa aplicação vai fazer o quê? Vai mudar o quê? O estado vai mudar, alterar o estado de movimento desse objeto. Em quantas possibilidades ele pode mudar? Duas. Percebe que são duas? O primeiro caso é o mais simples, que é o que o Moacir bem discorreu aí, que é esse caso específico daqui, de o corpo estando parado, de o corpo estando parado, quando atua uma força sobre ele, ele vai fazer o quê?
Entrar em Entrar em movimento. movimento. Entrar em movimento. Show de bola, Moacir. Vi que você Vai se entendeu. mover. Então, você discorreu aí, quando eu pedi o caso geral, você discorreu de maneira específica somente esse primeiro caso. Então, isso daqui, pessoal, é uma análise geral de todas as possíveis possibilidades que eu posso ter na situação de se atuar uma força sobre um corpo. O que acontece quando atua uma força sobre o corpo? De maneira geral, eu vou mudar o estado de movimento desse corpo em duas possibilidades. Primeira, que é o caso mais simples desse exemplo, ele estando parado, atuando uma força, ele vai entrar em movimento. E qual é o segundo caso? Quero ver agora quem é que discorre o segundo Do caso. movimento para parado? Exatamente, seria o exemplo lá. Pensem e não tentem decorar as fórmulas ou os enunciados teóricos. Jamais decorem, mas pensem a situação. Imaginem lá o filme do Super-Homem, eu vi agora, o último, uma bagaça. Era melhor que não tivessem feito. O filme lá do Zack Snyder, pelo amor de Deus, era fantástico. E os dos anos 80 também. Agora esse último, meu amigo. Mas vamos lá, independente de como seja o filme, vi lá o filme do Super-Homem, eu, meus filhinhos, fantástico. A gente vibrou no cinema, dizendo, vai lá, Super-Homem. E agora tá mais com o Genzo para ajudar ele. Aí lá vem o Genzo. E aí, imagine que isso daqui seja um trem, certo? O trem lá na linha. Estão vendo que é um trem? Parece um trem, né? E aí tá vindo lá o trem desgovernado. O trem desgovernado, Moacir, ele tá vindo em quê? Em movimento. E altíssima velocidade. E aí o Super-Homem, para salvar lá as pessoas, o trem em altíssima velocidade, ele vai e faz o quê? Ele empurra o trem aqui atrás. Perceba que o trem está indo para frente. Super-Homem ele vai empurrar aqui atrás. Ele vai fazer o quê? Ele vai com os peitos de aço Uma dele. força contrária. Exatamente. Ele vai com os peitos de aço dele, né? Eu não teria coragem de fazer isso. Primeiro que eu não tenho peito. Eu não tenho nem peito. Ele vai lá, né? Na frente do trem. Na frente do trem. Como o rapaz bem disse, uma força contrária. E exerce essa força para parar o trem. Então é exatamente esse segunda situação. Percebam que a força, ela pode ser usada nesses dois casos. Em quais os dois casos, professor? O primeiro caso, eu vou atuar uma força para quê? Para atuando a força sobre o objeto parado, ele entra em movimento. O segundo caso, eu também vou atuar uma força, porém agora sobre o corpo em movimento. Vou atuar uma força para que ele fique o quê? Para que ele fique parado. Entenderam isso? Entenderam isso, pessoal, como é simples? Então, sobre essa situação física, vocês sempre vão se lembrar de quem? Nesse meu exemplo, sempre se lembrar de quem? Do Superman. Do Super-Homem, rapaz. Do Superman, do Superman, do Super-Homem, lá do Krypton, do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, quem quiser aí, a Marvel, o que for. Então, lembrem-se sempre dessa situação. Tá lá sentado no Enem e disse, eita, rapaz, me lembrei agora. Então, para o que serve a força? A força sempre serve para quê? De maneira geral, a força sempre vai ser para mudar o estado de movimento de um objeto. Quer seja de parado para colocar em movimento, quer seja de movimento, uma força contrária para colocar ele parado. Beleza? Aí agora a próxima pergunta é exatamente isso. Esse exemplo que eu deixei para vocês vai ser qual o caso desses dois possíveis do caso geral? Vai ser o primeiro ou o segundo? Esse exemplo. O segundo. Que segundo, rapaz? Vai ser o primeiro. Não entendi a pergunta. Pronto. Então faça a pergunta. Faça a pergunta. Perfeito. Então vamos lá, a pergunta bem feita agora. Entenderam esses dois casos? Sobre esses dois casos, a pergunta agora é: e esse exemplo que eu deixei para vocês para casa em sala de aula, desde a última aula, há mais de uma semana atrás, é o caso de parado entrar em movimento ou o caso de movimento ele ficar parado? Esse exemplo foi qual? Foi o exemplo de... Parado para entrar em movimento. Exatamente, Cauane, parabéns. Tanto é que a questão diz, observando o objeto abaixo, sabendo que inicialmente ele está
parado, ou seja, com velocidade zero. Aí a pergunta é, se ele está parado, quero colocar ele em movimento, é necessário atuar o que sobre ele? Uma força. Uma força, simples assim. E mais, essa força vai colocar ele em movimento com velocidade? Sim ou não? Ele vai entrar em movimento com velocidade? Sim ou não? Não. Não. Parabéns. Eita, eu quero ver se ele agora conclui com nota 10. Ele não vai entrar em movimento somente com velocidade. Ele vai entrar em movimento com um movimento bem mais específico, característico, com o quê? Não me envergonhe, por favor, diga aí. Tire 10, tire 10. Vai entrar em movimento com o quê? Eu estava escrevendo aqui o negócio. Vai entrar em movimento com o quê? Vai entrar em movimento com... Ninguém? Repete a pergunta toda. Vai entrar em movimento com... Aceleração. Aceleração. Vai entrar em movimento com aceleração. Por que atuando força, eu sei que ele vai entrar em movimento, porque se antes estava parado, atuando uma força, com certeza ele vai entrar em movimento. Aí é um movimento especial. Não pode ser um movimento de mera velocidade. É óbvio que ele vai ter velocidade, mas não é uma mera velocidade constante. Não é uma mera velocidade constante. É um movimento característico, porque ele vai estar um movimento com aceleração. Quero ver agora quem é que tira 10 e me diz por que essa simples força mudou o estado de movimento desse objeto em ele entrar em movimento e com movimento acelerado. O que é que me diz e me justifica por que vai ter essa aceleração? Qual é a lei de Newton que me diz isso? Qual a lei de Newton? A... Força de atrito? Não, força de atrito não é lei de Newton, rapaz. Qual das 3 leis de Newton? A 2, a segunda. A lei 2, a segunda lei de Newton. Porque o que diz a segunda lei de Newton? F é igual ao quê? É igual a massa vezes a aceleração. Parabéns, isso é Pedro, né, Pedro? É. Parabéns, Pedro, salvou o dia. Quero ouvir tua palavra, rapaz, tua voz. Salve o dia aí. Salve o dia. Parabéns, nota 10. Então, gente, vocês estão começando a entender que não é somente decorar fórmulas, que não é somente saber as fórmulas, mas é entender por que essa fórmula da segunda lei de Newton, da segunda lei ou lei das massas, ou princípio fundamental da dinâmica, o que isso quer dizer? Quer dizer que, atuando uma força, esse objeto vai entrar em movimento específico, e é um movimento acelerado. Então, se uma vez o objeto estivesse parado, com velocidade zero, que é a característica dele estar parado, para que ele entre em movimento, é necessário atuar uma força. Logo, ele entra em movimento. Agora, ele vai entrar em movimento o quê? Com velocidade constante? Jamais. Vai entrar com um movimento específico, um movimento acelerado, porque vai ter aceleração. E a pergunta é, por que essa força acarretou em aceleração? Aí a resposta de vocês era, simplesmente pelo fato justificado da segunda lei de Newton. Porque a segunda lei de Newton enuncia exatamente isso. Como é que esse movimento vai se dar? Com que aceleração sendo aplicada determinada força sobre determinado objeto? Vocês estão vendo isso daqui? Então, olhem aqui para essa fórmula. Quero ver todo mundo olhando para essa fórmula escrita em verde e quero ver todo mundo enxergando além da fórmula. Cadê aí o... Como é o nome dele? Da turma B, primeiro B, que a gente que faz parte do grupo de poesia. Como é o nome dele? Me esqueci, me perdoe. Maírton. Maírton tá aí, Maírton? Estou. Parabéns, Maírton. Então agora eu vou falar na linguagem que você entende. Espero que você tenha entendido essa minha referência. Olhem para esses símbolos e entendam mais do que meramente os meros símbolos. Estou falando isso para Maírton, que entende essas palavras. Busquem o entendimento que está além da letra, vai além da letra. É de uma profundidade infinita para entender o real significado disso, que é algo absoluto, que transcende a letra. Não olhem meramente somente para a letra, não olhem para as letras dessa forma, mas olhem para o significado absoluto do que isso significa. Então vamos lá.
Nessa fórmula, quero ver esse exercício, todo mundo. Nessa fórmula aqui, o que significa esse F? Força. Força, parabéns, não tenho medo, é força. Mas sendo força, lá numa situação real, essa força, eu tenho, na situação real, eu tenho o quê? Uma caixa, um tijolo, certo? É o bloco. Então, essa força, ela é própria do objeto? Sim ou não? Não. Não. Parabéns, o Pedro respondeu, o outro também. Estou gostando de ver que está começando a profundidade do real entendimento dessa forma. Então, se essa força não faz parte desse objeto, essa força, ela está dentro desse objeto? Força externa. Parabéns, quem respondeu? Pedro Lucas. Parabéns. Então, Pedro, Fosse por mim. eu sei que é ele, porque eu conheço o entendimento dele. E ele disse, é uma força externa, professor. Então, percebam que essa interação nessa fórmula aqui está querendo dizer o quê? Ih, rapaz, lascou-se agora aqui. Vocês viram o rabisco que eu dei aqui, né? Porque sem querer eu apertei num botão aqui, mas voltou. Pronto, vamos lá. Então, essa fórmula aqui, esse F aqui, ele está querendo dizer o quê? Exatamente o que o Pedro bem disse. É um agente externo, professor. É alguém, é uma pessoa que vai lá e empurra o bloco. Então, isso daqui é o agente, anotem aí, é o agente externo. Estão entendendo qual é o exercício que o professor está passando agora para entender essa fórmula de maneira mais profunda? O que é que está acontecendo na realidade? O que é que está acontecendo na natureza, como Cauane bem disse? É a força natural, exatamente, é a natureza. Então, na natureza não aparece esse F, tampouco o M nem o A. O que que aparece? Aparece a mão de alguém, o braço de alguém, pegando, tocando, interagindo. É o agente externo. Esse M aqui, vamos olhar agora para o M. Esse M seria quem? Seria o agente externo? Seria quem? O objeto. O objeto. Agora percebam que eu estou dentro do objeto. Então percebam que essa fórmula, ao mesmo tempo, de uma única vez, ela diz o seguinte: a qualquer agente externo que esteja interagindo com uma vizinhança real e natural na natureza, que seja um corpo físico de matéria física que contenha uma massa, sobre essa interação entre agente externo de sua atuação sobre esse corpo de matéria que possui uma massa, o que é que vai acontecer como consequência? Ele vai fazer o quê? Vai gerar uma aceleração? Porque ele vai entrar em quê? Movimento. Ele vai entrar em movimento. E esse movimento vai ser um movimento específico, do tipo que vai ter a aceleração. Estão vendo aqui o que é que está acontecendo na natureza e o que Newton, na sua genialidade, que é óbvio que isso não é natural, isso não é da pessoa dele, isso não foi Newton que viu, que enxergou, né? Ele foi levado a contemplar esse absoluto. Isso é profundo, gente. Quem quiser ler sobre a maneira como Newton enxergou essas coisas, é muito profundo. É dito que Newton usava apenas 5% do intelecto na ciência. Os outros 95% era estudando esse absoluto que eu digo para vocês. Então, nesses 95% foi que ele alcançou isso. Então, isso foi como uma revelação, isso foi mostrado a ele. Isso não é da capacidade natural do ser humano. Jamais, no nosso estado natural de homem, a gente vê isso. Mas ele viu aberto, nos olhos dele, a revelação foi dada. E ele entendeu que somente o absoluto, que é externo a essa natureza, ele pode atuar, porque ele é pleno e absoluto, ele é infinito em si. Já o objeto, em sua finitude, ele é particular, ele precisa receber uma interação vinda de fora, porque ele não tem capacidade própria. E nessa interferência, ele muda. O estado natural que antes
era de um vazio absoluto, de um repouso absoluto, porque nada era vazio, ele agora entra numa velocidade, e mais, na velocidade da luz, porque somente nessa plenitude é alcançado essa luz. E nessa luz, ele existe uma maneira de se comportar. Como é que se comporta nesse estado? Entenderam, pessoal? Então, isso foi o que Newton viu. É viagem, é meio loucura, né? Mas isso é uma coisa que físicos não entendem, professores de física não entendem, mas é mais ou menos isso. É muito sublime. Então, entendam. A partir de agora, quando for perguntado o que é força, vocês vão ver a força na fórmula. A partir da força, vão ligar a massa. E, como consequência, você vai ter a aceleração. Entenderam essa relação aqui? Olha, é como se fosse uma premissa. Isso daqui é chamado silogismo matemático. Então, percebam que essa construção não foi somente Newton. Isso daqui veio de Aristóteles, outros gigantes, Platão, Aristóteles, tá aí o pessoal da filosofia. Eles receberam isso. Foi o mito de Prometeus, que receberam. E teve toda essa construção. Os ignorantes chamam de ciência, é a ciência que eles chamam, né? A ciência das matemáticas, das filosofias, das físicas, mas não é isso, daqui é um código infinito que vem de um absoluto e eles receberam. Esses gigantes sabiam que isso eram mistérios profundos. E Aristóteles enunciou como é que o conhecimento se desdobra nesse sentido, da criação e vir do infinito até o finito. E Aristóteles desenvolveu esse silogismo. E o que é o silogismo? O silogismo nada mais é que a sequência de desencadeamento de como é que o absoluto infinito consegue vir lá do infinito e incorporar o finito. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é como foi feito, concebido ali, né, a graça absoluta em Maria. Porque é impossível. Como é que o absoluto pode entrar no finito? Então, Aristóteles, ele desenvolveu isso. Como é que isso é feito? Nesse encadeamento, nessa ideia. O primeiro deriva e emana para o segundo, que deriva e emana como conclusão resultante seguinte, resultado do último. Me mostre isso, professor, onde que vem isso? Sabe onde vocês veem isso? Sabe onde vocês veem essa linguagem? Eu estou dizendo aqui várias vezes, isso é uma linguagem para entender como é que se dá esse desdobramento. Vou apontar num exemplo prático, vocês falaram aí da prática, né? Num exemplo bem simples, como vocês enxergam isso? Na matemática, nas matemáticas simples e básicas, desde lá dos gurizinhos buchudos, chamado a matemática fundamental, né? Percebam que eles dizem 1 mais 2, o que eu tenho? É igual ao quê? 3. É igual a 3. Perceberam aqui a estrutura silogística de Aristóteles? Então é exatamente isso. Enquanto vocês vê símbolos que remetem a ideias, as pessoas naturais veem isso daqui como sendo número 1, isso número 2, isso número 3. Isso são símbolos, mas que remetem a coisas infinitas. Isso daqui significa unidade. Isso daqui é o desdobramento da unidade, que é a dualidade. Isso daqui é a trindade, que é uma coisa infinita. Como é que a partir da unidade, o absoluto uno, chega na trindade? São desdobramentos infinitos. Mas numa matemática superficial que se estuda, né, a matemática básica dos gurizinhos, eles são destrados a aprender que o 1 mais o 2 forma o 3. Forma o 3. Mas perceba, como é que eu cheguei nisso? Perceba que o 3 ele é tido como o resultado conclusivo de duas operações anteriores. Na verdade, de uma operação com dois entes anteriores. Eu pego o primeiro ente, pego o segundo ente, e a partir da relação de operação dessa natureza, eu chego a um resultado como conclusivo resultado dessa relação. Assim é essa fórmula. O que essa fórmula diz? Que o absoluto externo, a força, atuando e interagindo sobre o particular, que é o corpo,
o corpo é particular, é um objeto. Esse corpo particular, ele toma forma. Por que ele toma forma? Porque a partir daí entra a consequência da interação dessas duas ideias anteriores. Assim como dessas duas ideias anteriores, 1 mais 2, você chega no 3, da mesma forma, numa linguagem cognoscível humana, a partir dessas duas ideias anteriores, eu chego a essa terceira conclusiva resultante, seguinte, que é a maneira como esse corpo ele vai agora se comportar. E ele vai se comportar de maneira acelerada. Entenderam mais ou menos, pessoal? Então, são questões profundas, mas que agora, nesse momento, vocês precisam entender para entender muito mais do que uma mera física. Não é uma física, um fisiquismo de continha, de decorar fórmulas. É algo absoluto e que vai longe. E que eu já falei demais, faltando aí 3 minutos. Alguém diz, tá, professor, tá bom demais, tá gostoso demais, vamos continuar. Não, isso são cenas para o próximo capítulo, quem quiser. Mas vamos aqui, nos ater ao exemplo, né? Então, o exemplo seguinte... Luiz, volta lá naquela imagem, por favor, por favor. Sim, vou voltar. Eu não tenho você pro printa final. aí. Mas printa aí. Mas nem se preocupe, porque está tudo gravado. Vocês vão voltar Printa a aí. assistir e ouvir quantas vezes quiser. Ouvir para matemáticas, ouvir para físicas, ouvir para filosofias e ouvir para o conhecimento absoluto, quem entender. Vamos lá. Então, voltando aqui ao exemplozinho particular simplório que a gente tinha, né? Dado um bloco, e esse bloco inicialmente em repouso, o que é necessário atuar sobre ele? Força. Uma força. Parabéns. Atuou a força, ele vai entrar em movimento. E mais, esse movimento vai ser do tipo acelerado, certo? Vai entrar em movimento e esse movimento vai ser do tipo acelerado, porque esse bloco aqui é um bloco do tipo matéria. Então, essa deveria ser a pergunta. Professor, então, quando essas interações externas atuam sobre entes que não são materiais, que não possuem matéria, que não são corpos físicos, existem esses entes. É a energia pura. É a física de Newton. Aí vai entrar numa física sublime. E aí, como é que acontece isso? Aí são cenas para o próximo capítulo. Mas, por enquanto, estamos na física dos corpos, na física newtoniana, né? Então, esse foi o primeiro exemplo. Esse foi o primeiro exemplo. Ele queria saber qual vai ser a aceleração. Então, agora o segundo exemplo, na sequência, no mesmo exemplo, faltando 11 minutos, eu enuncio aqui para vocês. E quero ver quem é que vai copiar. Copiando, vai ser dados 2 blocos, A e B. 2 bloquinhos. Estão entendendo? Pergunta. Quero ver quem está entendendo. Só confirmo o entendimento quando eu faço a pergunta. Quantos blocos eu tinha antes aqui no primeiro exemplo? Um bloco só. Parabéns. Nicolas falou como se tivesse uma gincana mesmo. 1, 2. Show de bola, Nicolas. Gostei de ver, Nicolas. Aqui, nesse segundo exemplo, quantos blocos? 2. 2 blocos. Então, da mesma forma, só que agora eu tenho 2 blocos. E pergunta, supondo que inicialmente esses 2 blocos, um colado no outro, estejam parados, o que é necessário atuar sobre eles? Força. Uma força. Acabou-se. Simples assim. Então, a questão é essa. Dados 2 blocos, como no esquema abaixo, sobre uma superfície, sobre o chão, uma mesa, em contato um com o outro, é atuada uma força sobre eles, com os seguintes valores. Aí anota aí os valores. Os valores são massa de A. Massa de A igual a 2. 2 o quê? Tem que ser 2 o quê? Massa é dada em quê? Ninguém, rapaz. Tá. Massa é dada em quê? Em segundos? Qual é a tua massa, Nicolas? Ah, professor, eu tenho 70 segundos. Não, rapaz, são 70 o quê? Quilogramas. Quilogramas. Parabéns. Então, massa sempre é dada em quilogramas. Exercíciozinho aqui rápido, porque a gente falou isso desde o começo do ano e eu vejo que tem gente que, por incrível que pareça, até hoje não lembra. Massa é informação de quê? Da grandeza física. É a grandeza massa. Quilogramas é a informação de quê? Da unidade. Então, pessoal, nunca esqueçam. Massa é a grandeza. Força é a grandeza. A aceleração. Tudo isso são grandezas.
é se eu posso medir. E unidade, como se mede. Então, a massa de A, 2 kg. O bloquinho B, que é um pouquinho maior, vamos dizer que seja de 3. 3 o quê? Quero ver, 3 o quê? Quilogramas. 3 kg. Parabéns, Pedro. 3 kg. Então, dados esses dois valores, e a força, o valor da força, seja de 30. 30 o quê? Quero ver agora. É 30 segundos? 30 quilogramas? 30 o quê? Força é o quê? 30 newtons. Então, pessoal, a gente já fez isso no simulado, né? Então, exercitem, pratiquem o que a gente viu. Então, exercitando o que eu acabei de falar há um minuto atrás. Força vai ser informação de quê? Faltando 8 minutos. É informação de quê? Ué. Da grandeza. Da grandeza. Ah, e agora tu sabe o que o professor falou, né? Não, eu ia falar. Aqui o meu computador aqui tá lento, é sério. Nicolas é show de bola. Se não fosse tu, Nicolas, a gente não ia ter o nosso dia divertido aqui. Show de bola, parabéns. Eu não me esqueço nunca, rapaz. Na aula remota, vocês assistindo na pandemia, vocês bem pequenininho, meu filho, no 6º ano, aí tirando onda, aí o meu filho dizia, isso é aonde? Nicolas, você tá onde? Eu disse, eu tô aqui na minha casa, na minha cozinha. Ele disse, ah, que massa. E aí a gente ficava brincando, era massa. É, eu lembro. Era massa. Ei, vamos lá. A grandeza, física, força. E newtons? Newtons vai ser o quê? É o quê? Newtons é informação de quê? Unidade. Unidade. Show de bola. Então, dadas essas informações, a questão é essa, o enunciado é esse. Aí a questão, faltando 7 minutos para 11h20, ela pergunta, qual vai ser o que é isso? Aceleração. Pergunta, por que eu quero saber de aceleração? Se alguém entendeu o slide anterior, se alguém entendeu esse slide anterior, então o momento de se pronunciar é agora e ganhar o seu 10. Por que eu pergunto a aceleração? Por quê? Porque a gente precisa saber a aceleração para poder mover os blocos. Porque se tem força... Tem aceleração. Tem aceleração. E está parado, vai entrar em movimento. E o movimento é do tipo acelerado. Simples assim. Então, a sua resposta de nota 10 deveria ser, professor, essa sua pergunta que o senhor fez, por que vai ter aceleração, é respondida por qual lei de Newton? Da dinâmica. É claro que é da dinâmica. Tudo é da dinâmica. Mas qual a lei da... A segunda lei. Força é igual a massa vezes a aceleração. Show de bola. É o princípio fundamental da dinâmica. Ah, entendi, Pedro. Certo. Então, é explicado pela segunda lei de Newton. F igual a ma. Por quê? Porque se tem força e ele estava parado, você tem que enunciar aqui, olha. Você tem que enunciar aqui. Você tem que dizer assim, ó. Se tem força sobre um sistema, de maneira geral, e ele está no caso particular 1, que é ele parado, tendo força, então ele vai entrar em movimento. E esse movimento vai ser especial, movimento do tipo acelerado, então vai ter aceleração. Que foi o que a questão disse. Partindo de que esses dois blocos estivessem parados, atuando uma força, então ele vai ter aceleração, sem sombra de dúvida. Porque 30 newtons é suficiente para mover 2 e 3 kg. Agora, se fosse 1 tonelada, professor, aí a gente vai ver isso em força de atrito, a gente vai ver depois. Mas, por enquanto, basta vocês aceitarem que 30 newtons é suficiente para mover 2 e 3 kg. E depois a gente entende, beleza? Então, a pergunta é essa. Por que ele pergunta aceleração? Tá, professor, porque se estava parado, atua uma força pela segunda lei de Newton, logo esse conjunto aqui vai entrar em movimento do tipo acelerado, então a questão quer saber a aceleração. E as outras perguntas, eles vão querer saber qual vai ser a força, Fzinho. Não é mais Fzão, faltando aí 5 minutos para a gente liberar. É Fzinho. Fzinho de quê, professor? Fzinho de AB. Fzinho de AB, interrogação. E Fzinho de BA. Quero ver quem é que diz aí, esses símbolos aqui estão remetendo a que ideia? Fzinho de AB, Fzinho de BA. Qual é a lei que diz isso? Primeira, segunda ou terceira? Se é de AB, é de BA. Qual é essa lei que diz isso? Ninguém? Pelo amor de Deus. Ousem, pessoal. Tentem, arrisquem. A terceira lei,
Entendem que é a terceira lei? Alguém me diga aí por que aqui está presente a terceira lei. Porque precisa fazer conta bloco, vamos ver. Não, eu estou perguntando por que nesse símbolo AB e BA está presente uma ligeira ideia de terceira lei. Por quê? A terceira lei é a lei sobre o quê? Ação e reação. Ou seja, então a lei diz, a toda ação existe uma reação. Reação. Mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, quando eu digo AB e depois BA, dá a entender que foi um esforço de grafia de símbolos, de letras, para mostrar essa inversão. Aqui seria uma ação de AB, no sentido da sequência AB, já aqui seria a reação da sequência no sentido o quê? B, A. Entenderam isso? Entenderam isso? Então, pessoal, o que a questão pede? Ela pede a aceleração e pede agora as forcinhas menores, tanto na ação como na reação. E alguém me pergunta, professor, a gente não viu isso. É óbvio que não viu, por isso que a aula de hoje é essa. E aí vou mostrar aqui para vocês como é que se faz. Olha como é que se faz. Vamos lá pegar o exemplo. Vou copiar novamente aqui o exemplo 2. E o exemplo 2, ele está copiado aqui assim. Faltando aí 3 minutos. Bloco A, bloco B. Beleza? Os dois juntos em contatos, apoiados sobre uma superfície. Uma mesa, um chão, sei lá, qualquer superfície. É atuada uma força sobre eles. Aí a questão, ela quer saber qual vai ser a aceleração, que esse conjunto vai entrar em movimento, com que aceleração, e quais vão ser as duas forcinhas pequenas, F de AB e F de BA. Só isso. Faltando aí 2 minutos, vou finalizar aqui e deixar a tarefa de casa para vocês. Professor, como é que se resolve isso? Pessoal, não tem outra. É uma receita de bolo, uma sequência de bolo. Quem não anotar a receita de bolo, não vai ter a nota. Não vai ter a nota, não vai ter o 10 e não vai aprender nunca jamais. É simples. Professor, vou fazer o bolo com a minha mãe. Pega lá a receita passo a passo. Pega farinha de trigo, pega açúcar, pega manteiga, ovo, o que for. Segue o passo a passo. Professor, vou resolver aqui essa questão de leis de Newton aplicação. Só vai se seguir a receita. E de propósito, eu não vou copiar aqui, porque eu quero ver quem vai anotar. Qual é o primeiro passo? Separa os blocos. Anota aí. Separa os blocos. Quantos blocos eu tenho? Nesse exemplo, 2. Bloco A está aqui. Aqui eles estão juntos. Qual é a primeira receita? Separa os blocos. Separei os blocos. Quantos blocos tinha? Faltando 1 minuto. 2. Separei os blocos. Anota isso, pessoal. Quem não anotar não vai ter a nota. Separar. Separa os blocos. Anota isso. Anota isso, que isso vai ser a sua nota. Eu disse que é a terceira nota. Faltando 1 minuto. Próximo passo. Representa todas as forças. Anota isso. Representa todas as forças. Na sequência aqui, quais vão ser as forças? Na sequência. Qual é a primeira força? Primeira aplicação é qual? Força, peso. Força, peso sempre aponta para onde? Para baixo. Força, peso. Então aqui é o peso de A. Aqui, primeira força. Qual é a primeira força? Força, peso. Apontando para onde? Para baixo. Está aqui, peso de B. Vamos na sequência. Seguindo, enumerando 1 a 1. Primeiro, força, peso. Segundo, força o quê? Normal. Força normal aqui. Vai estar apontando para onde? Para cima, para baixo, para o lado? Para cima, porque é a reação da superfície. Se a superfície é o chão embaixo, então a normal está para cima. Normal de A. Aqui, normal de quem? Normal de B. Qual é a próxima força? Força, peso, força normal. A próxima força é o quê? Força de? Força de contato. A força de contato está sobre quem? Sobre A ou B? Sobre A. Você coloca ela aqui. Olha ela aqui. Por sua vez, essa força A, como o bloquinho B está colado, vou concluir agora, pessoal, 11h20. Como ele está colado, ele se transfere para A, para B. Porque B vai dizer, ih, rapaz, tem alguém me empurrando do outro lado. Quem é que está me empurrando? Ele vai sentir essa força. Porém, essa força não vai ser mais a força integral, total, Fzão. Vai chegar aqui uma parte, Fzinho. Por isso que é Fzinho. O que seria Fzinho? É a força de contato distribuída. Então, anota isso.
é a força de contato. Força de contato o quê? Distribuída. Porque a força de contato que faz contato é o Fzão. A distribuída é o Fzinho. Esse Fzinho vai ser de quem sobre quem? De A sobre B ou B sobre A? Esse Fzinho aqui. De A sobre B. De A sobre B. Estão vendo que eu não preciso dizer nada, pessoal? É intuitivo, você já sabe. Por sua vez, a terceira lei de Newton diz o quê? Terceira lei vai dizer o quê? Tem uma reação. A toda ação vai ter uma reação. Então, A agiu sobre B. B faz o quê? Reage. Ele vai reagir sobre quem? Vai reagir sobre A. Então, aqui vai ser outra Fzinho. Por que é o Fzinho? Porque é uma força de contato do tipo de distribuído. Ela está sendo distribuída. Só que aqui era Fzinho de AB. Aqui vai ser Fzinho de quem? De B, hein? A. Yeah. Acabou-se. Então, pessoal, como terceira e última atividade para casa, quero ver quem é que vai copiar essa receita que eu ditei aqui e quem é que vai fazer essa conta. Tá, professor, o senhor vai deixar a gente desamparado, o senhor não vai nem dar o início, não vai nem mostrar como é que se faz a conta, não vai nem dar uma dica? É óbvio que vou. Jamais eu vou deixar vocês sozinhos, desamparados. E como é que eu vou dar a dica? Quem arrisca aí? A dica está onde? Canal do YouTube. Ah, exatamente. Então, No canal no YouTube. Vamos escrever. Exatamente. Então, como tarefa de casa, na verdade, Hoje o professor tirou, hoje não copiou, não. Não, eu vou voltar lá. Eu só vou mostrar aqui. Como tarefa de casa, você vai pegar essa questão, que na verdade não é uma questão que eu estou passando para vocês, é uma questão que eu já fiz. Tá aqui, ó. Leiam aqui para mim. Como é o nome dessa questão? Aula da aplicação das leis de Newton. Força de contato. Show de bola, Nicolas. Parabéns. Então você vai abrir aqui essa videoaula e vai somente copiar. Então a tarefa de casa, pessoal, essa terceira tarefa não é fazer conta, não é adivinhar um resultado, não é quebrar a cabeça, é fazer a conta que o professor deixou e seguiu lá na videoaula, que você vai acompanhar. Pausar, voltar e repetir quantas vezes quiser. Beleza? Qual é a videoaula? Qual é? Como é? Qual é a videoaula? Qual é a videoaula? Sim, é a videoaula de número 22. Eu vou botar no grupo. Aula 22. Aula 22. Eu vou botar no grupo. A 22, Gustavo. Vou botar no grupo. E agora, só voltando lá para printar, passamos o quê? 4 minutos, né? Só para printar aí e a gente encerrar a aula. Ei, gente, parabéns. Gostei de ver. Show de bola. Parabéns a todos. Espero que tenha sido uma aula prazerosa. Que tenha sido... Estão botando lá os fogos, né? Parabéns. Gostei de ver. Isso aí. Deixa eu até tchau, pessoal. Tchau, professor Luiz. Tchau. Valeuzão, gente. Tchau, professor. Até mais, gente. Obrigada, professor Luiz. Tchau, professor Luiz. Boa aula. Quem quiser o print, olha, eu vou postar tudo isso também. Excelente aula, professor. Parabéns. Obrigadão, professor. Até mais. Tchau. Teve suas dificuldades, mas quando chegou, arrasou. Valeu, professor. Até mais. Tchau. Até mais. Que bom, né? Graças a Deus. Tudo certo agora. Vou postar.